Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje, falarei sobre o comando getID_openProgs. Então, o comando getID_openProgs, que é esse aqui, é um comando que retorna na memória do sistema, ele retorna na memória, em unidades de memória, na verdade, né, os IDs dos programas que estiverem em execução no momento. Tá? Então, para cada programa que estiver em execução no sistema Windows, né, será retornado um índice numérico. Na verdade, esse ID é um índice que representa os programas em execução. Tá? Existem comandos na linguagem scripter que retornam também o caminho dos programas, as pastas onde eles estão armazenados e os nomes deles propriamente ditos, os próprios nomes dos programas. E esse, no caso, que é o getID_openProgs, retorna os índices numéricos. Tá certo? Veja, os índices numéricos, os índices, né, associados a cada arquivo de programa, pode ser utilizado estrategicamente para projetos de alguns tipos de robôs que precisem diferenciar, né, um programa do outro, que estiver na memória do computador, estiver em execução, não considerando então seus nomes, né, suas referências alfanuméricas, mas sim seus índices para diversas finalidades. Tá certo? Uma simples maneira, talvez, de diferenciar um programa do outro durante o processamento. Certo? E as aplicações são diversas, isso vai depender muito, isso dependerá muito do projeto que estiver em desenvolvimento. Né? Dependerá muito do programador AI Scripter, do programador que desenvolve em linguagem AI Scripter. Né? Então deve depender do projeto de robô que cada um estiver desenvolvendo. É muito difícil, na verdade, citar aplicações desse comando, porque são diversas as possibilidades. Então, o que eu farei nesta aula, eu me limitarei simplesmente a demonstrar como ele funciona, tá certo? Então veja que aqui, eu abrirei aqui para um exemplo, né? Um outro exemplo, o gerenciador de tarefas do Windows. Veja, eu tenho aqui a janela do gerenciador de tarefas do Windows, que mostra aqui os nomes dos programas que estão em execução na memória. Aqui eu tenho os títulos, né, na verdade, nessa primeira lista, dos programas em execução. E na outra aba detalhes, lá em cima, se eu clicar, veja, onde estou com o mouse, cliquei na aba detalhes, eu tenho os nomes dos programas que estão carregados na memória, né? Na verdade, são os mesmos programas que estão listados aqui, ó. Só que aqui eu tenho os títulos das janelas deles, e na aba detalhes eu tenho os nomes dos executáveis mesmo, que são os nomes reais desses programas, como eles estão armazenados fisicamente. São os nomes dos arquivos de programas, tá? .exe, tá certo? No caso do Windows, são arquivos executáveis. Tá? Em cada sistema operacional, existem regras diferentes para nomear esses programas e para executá-los. No Windows, a maioria deles tem a extensão exe, certo? Os programas reais, né? Então, no caso do comando que eu estou demonstrando nessa aula de hoje, o getID_openProgs, né? Ele retorna, na verdade, índices numéricos para cada programa desses que estão na lista aqui, ó. Veja, que não aparecem aqui no Windows, tá? O Windows não mostra. Talvez seja assim, talvez ele mostre aqui, ó. Veja, eu me enganei. Veja que nós temos um ID aqui ao lado, né? Tá vendo? Ó? Nós temos códigos. Eu acredito que seja isso que o comando getID_openProgs retorna. Tá? Eu acho que é isso, na verdade. Eu tinha me esquecido que o gerenciador de tarefas do Windows 10 mostra informações mais completas sobre os programas em execução. Eu acredito que sejam esses códigos aqui ao lado direito. Veja que ao lado direito de cada nome de programa nós temos um código numérico. Veja, tá? São os índices, né? Então existem índices numéricos associados também a cada programa, né? Além dos seus próprios nomes de arquivos, tá certo? Eu acho que é isso então que o getID_openProgs retorna, tá? São os índices de cada programa. Esses números que você está vendo nessa lista aqui, ó. Aqui está descrito como PID, né? PID ou PID. PID é isso mesmo, tá? São os IDs dos programas, ok? É isso que nós retornaremos naquele comando lá da linguagem AIScripter, tá certo? Fechar aqui o gerenciador de tarefas, tá? Então vamos ver. Para ver como funciona esse comando, eu já preparei um algoritmo aqui, né? Que eu aproveitei de uma outra aula. Vou reduzir aqui o tamanho da fonte. Expandirei minha área de código clicando aqui na seta que está ao lado direito do meu editor de códigos da inteligência computacional. Veja onde eu estou com o mouse, né? Então se eu clicar em setinha para cima eu expando a área de código, se eu clicar na seta para baixo eu reduzo. Aumentarei aqui a área de código. Veja que eu tenho aqui um programa simples. Aumentarei aqui um pouquinho ainda mais o tamanho da fonte. Veja que eu tenho aqui um programa. No caso do comando então getID_openProgs, para que ele liste para mim, né, os IDs dos programas, os índices numéricos desses programas que estão em execução, né, eu preciso dizer para ele a partir de qual unidade de memória
eu quero listar esses IDs, tá? Então, eu devo dizer para ele, simplesmente eu devo passar como parâmetro único, ele aceita apenas um parâmetro aqui abaixo, né, onde estou com o mouse, eu tenho que dizer para ele a partir de qual unidade de memória eu quero fazer essa listagem, né? Então, se eu disser para ele aqui que eu quero o número 5, eu estou dizendo para ele que a partir da unidade de memória número 5, eu quero listar, né, os IDs, os primeiros IDs aqui, né, os IDs dos programas que estão em execução. Na verdade, eu falei alguns, né, eu errei. Ele, na verdade, ele listará para mim na memória todos os IDs de todos os programas que estiverem em execução, até um total de 10.000, porque 10.000 é o limite das unidades de memória da linguagem AI Scripter, tá? Então, no caso aqui, vai de 0 a 10.000. Até 10.000 programas podem ser listados na memória. E depois, se eu quiser visualizar esses nomes, eu utilizarei aqui para isso o comando mens aqui abaixo, veja. Então, o meu comando mens que mostra uma mensagem na tela, esse comando aqui, ele listará para mim, ele mostrará, na verdade, os nomes de alguns dos programas, ele listará para mim os IDs de alguns dos programas em execução no sistema, tá? Que estiverem sendo executados. Semelhante àquela lista lá de gerenciamento de tarefas do Windows que eu acabei de mostrar, que lista lá os programas em execução, tá certo? Só que aqui existe um problema com esse comando mens, né? Eu estou dizendo para ele aqui, através do símbolo de herança de parâmetro, veja que eu tenho símbolos de herança de parâmetro aqui, ó, esse sinal aqui, no caso da linguagem iScripter, representa a herança de parâmetro. Eu estou dizendo para ele que eu quero mostrar o conteúdo dessas unidades de memória aqui, ó, tá? Ele não vai mostrar os números, ele mostrará na tela para o usuário aqui, né? Na verdade, os conteúdos de cada unidade de memória aqui, ó, tá? Só que essas unidades de memória nesse momento não estão correspondentes com a minha realidade, né? Aqui no comando get id openprogs, eu disse que eu quero listar na memória, retornar na memória os IDs dos programas, né? A partir da unidade de memória número 5, tá certo? Então eu tenho que alterar aqui no meu comando mens essa lista de parâmetros aqui, tá? Então eu colocaria aqui, o primeiro será o número 5, veja. Então eu estou dizendo para ele mostrar na tela para mim através do comando mens, né? O primeiro ID que será armazenado, né, na unidade de memória 5, e a partir daqui, sucessivamente, né, eu mostrarei o conteúdo das outras unidades de memória. Então número 6, sequencialmente, né? Número 7, número 8. Então, da unidade de memória número 5 até a unidade de memória 8, né? A unidade de memória 5 até a unidade de memória 8, eu mostrarei na tela os IDs dos programas, né? Então, no caso, eu mostrarei os IDs dos 4 primeiros programas. Ah, tem mais um aqui embaixo, olha, eu esqueci, eu tinha preparado esse código, e tem mais um parâmetro aqui, então eu mostrarei até o número 9, tá? Retificando aqui o que eu falei, serão exibidos os IDs a partir da unidade de memória 5. Então, da unidade de memória 5 até a unidade de memória 9, então, tá? Eu mostrarei na tela os IDs dos programas que estão em execução, que estiverem em execução, tá? Então é isso. Ele mostrará para mim aqui os IDs dos 5, cometi um erro aqui, dos 5 primeiros programas que estiverem em execução na memória, tá certo? Ele mostrará para mim a lista dos primeiros dos IDs. E cada ID estará relacionado a um programa em execução na memória do sistema. Ok? Existem outros comandos, né, como eu acho que eu já disse aqui, que mostram o nome e o caminho, né, de pasta, o caminho da pasta de cada programa em execução. Né? Para que você saiba mais sobre isso, por favor, pesquise por outros vídeos no canal da Inteligência Computacional no YouTube. Se você tem dúvidas sobre o gerenciamento de memória na linguagem iScripter, já que estamos falando em unidades de memória, por favor, procure os vídeos que falem sobre gerenciamento de memória. Eu falo mais sobre isso em outros vídeos, tá bom? Executaremos esse programinha aqui para fazermos um teste e testarmos o get id openprogs, né, que é esse comando, para ver se ele lista, então, os IDs dos 5 primeiros programas em execução tá, na memória. E também tem um comando aqui, prog pause segue, aqui em cima, né, no topo do meu programa, que ele pausará a execução do programa por 3 segundos. Então aqui eu estou dizendo para ele aguardar 3 segundos antes de iniciar o processamento, tá certo? Eu reduzirei a minha área de código aqui, clicarei no botão executar lá em cima, no meu editor de códigos, veja que eu estou com o mouse lá no botão, e vamos executar esse programa. Então cliquei no botão executar, vamos executar, clicarei no yes e vamos aguardar. Então veja que ele retornou uma caixa de mensagem aqui para mim, onde ele mostrou de fato os IDs de cada programa, dos 5 primeiros programas, na verdade,
que estão em execução na memória do meu computador, que estão sendo executados nesse momento no Windows, tá certo? Eu não tenho como saber quais são esses programas, né? Claro, já que ele não retorna referências diretas, ele retorna códigos e eu não sei a quais programas estão associados a esses códigos, né? Claro que se eu procurar aqui no gerenciador de tarefas do Windows, veja, se eu abrir aqui o gerenciador de tarefas novamente, né? Ele não abriu ainda, está carregando, eu acho. Parece que o gerenciador de tarefas deu uma travada aqui, né? Eu cliquei para executar e ele não está aparecendo aqui na tela. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu fecharei a janela, tentarei executar novamente o gerenciador de tarefas do Windows. Só um minutinho, vamos ver se funciona. Bom, ele não está carregando, né? Deu um problema aqui no meu computador, eu não sei porquê, que ele não está carregando o gerenciador de tarefas, tá? Mas tudo bem, vamos voltar aqui na mensagem do comando aqui, né? Do comando getID OpenProgs. Veja que ele mostrou, de fato, os códigos os IDs, né? De alguns dos programas que estão executados, estão em execução na memória. Se você quiser saber, na verdade, então, como eu já estava dizendo, se você abrir o gerenciador de tarefas do Windows, já que eu não estou conseguindo aqui, mas se você abrir e procurar esses códigos aqui, para saber a quais programas eles estão associados, você conseguirá encontrar, tá? No gerenciador de tarefas, de forma direta, tá bom? Confirmaria essa mensagem, encerrei a execução do programa, tá? Então é isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, tá? O comando getID OpenProgs que retorna os IDs dos programas que estão em execução na memória, tá certo? Muito obrigado, então, e até a próxima aula, tá bom?